Fala, bacharéis do Botequim, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje com um quadro que fazia tempo já que eu não fazia, que é o Comentando Comentários, onde eu leio, comento, respondo as mensagens que vocês nos deixam aqui no canal do YouTube. Pode ser em qualquer vídeo que você deixe seu comentário, que de repente ele pode ser lido aqui neste vídeo. E é o seguinte, vou começar então pelo título do vídeo, né, para quem veio aqui pelo título do vídeo, que é o comentário do Alessandro Lopes. Ele comentou no vídeo ali da reação, né, do GP de Mônaco 92, um comentário que não tem muito a ver com o assunto do vídeo, mas foi um comentário interessante e eu vou ler aqui para vocês, que é o seguinte: anotem aí, rapazes, Daniel Ricciardo vai se recuperar. Tá aí, ó, ele acredita na recuperação do Daniel Ricciardo. E por que eu selecionei esse comentário? Eu acho que é importante a gente falar um pouco da situação do Daniel Ricciardo. Há muitos rumores sobre a não permanência do Daniel Ricciardo na McLaren por conta, né, do seu, digamos, desempenho não aceitável, né, pelo status que ele chegou como piloto para ser ali a grande estrela da McLaren. Teve dificuldades no ano passado, que acabou ainda sendo um pouco digamos assim, as pessoas relevaram por conta. Estava adaptando ao carro, teve a vitória em Monza também, que o ajudou, mas para 2022 realmente está muito complicada a situação do Ricciardo, não está se acertando com o carro. Inclusive, até a Juliana Serrazoli, ela colocou no seu blog pessoal, ela colocou mais ou menos ali uma explicação sobre qual é a dificuldade do Daniel Ricciardo com o carro. Eu vou até explicar aqui, ó, abre aspas. De certa forma, isso está acontecendo com a vantagem que o inglês teve ano passado em relação ao australiano. Norris freia e depois vira o carro de maneira mais agressiva, enquanto o Ricciardo vem da escola de frear e fazer a curva ao mesmo tempo. Com a geração de carros anterior, a desvantagem de se fazer isso era relacionada aos pneus, que não gostavam de ser forçados lateralmente e longitudinalmente ao mesmo tempo. Agora, simplesmente não há estabilidade suficiente na traseira, a não ser em curvas rápidas, para se fazer isso sem perder velocidade. Fecha aspas. Então o Ricciardo não está conseguindo, né, o estilo de pilotagem dele não está casando com o carro da McLaren, não está casando com o estilo desse carro, e está encontrando dificuldades, né, até como a própria Juliana Serrazoli falou no texto dela, em pistas em que tem mais curvas de alta, a diferença entre Norris e Ricciardo ela não é assim tão grande. O Ricciardo até consegue andar próximo do Norris, mas em circuitos que tem muitas curvas de baixo, como por exemplo o Mônaco, a diferença é muito grande. Então, o Ricciardo, ele é um piloto que chegou com status de estrela, para ser a estrela da equipe, liderar a equipe, e ele é um piloto também muito caro. Então, e ele aí, o ano passado, o Norris realmente, principalmente na primeira metade da temporada, o Norris andou muito bem, muito na frente do Ricciardo. Na segunda metade, o Ricciardo até conseguiu andar um pouco mais próximo, conseguiu superar o Norris em algumas corridas, conseguiu vencer a corrida, como eu falei, mas esse ano ele está andando muito atrás do Norris, não conseguiu andar na frente do Norris em nenhum momento, e não é nem questão de andar atrás, não andar na frente, é andar próximo do Norris. Ele não está conseguindo andar próximo do Lando Norris, e a McLaren, que é hoje aí a quarta colocada no campeonato de construtores, ela vê essa posição ali ameaçada no campeonato de construtores, porque só está pontuando basicamente com o carro. A sorte dela é que a principal adversária, no caso, que por exemplo a Alfa Romeo, também basicamente só está pontuando com o carro, que é o Valtteri Bottas. Mas a situação do Ricciardo realmente é complicada, deve ter no seu contrato ali uma cláusula de desempenho que impeça, que faça com que seja possível de uma forma barata, vamos dizer assim, que ele encerre o contrato antes, né, do final de 2023, que é quando o contrato acaba de fato. E tem aí nomes, né, como por exemplo, falam, né, em Pato Ward, falam em Colton Herta, né, que a questão, eles têm a questão da superlicença, mas a McLaren está tentando ver se há uma maneira deles conseguirem essa pontuação. E tem outros nomes também, dentro da própria Fórmula 1, né, se fala, claro, isso tudo rumor, fala em Pierre Gasly, por exemplo, né, que depois da renovação do Pérez, a porta estaria fechada para ele na Red Bull, ele quer andar numa equipe mais de ponta, entre tantos outros nomes. O que eu acho é que tudo vai acontecer, essa dança da cadeira aí, das cadeiras, vai começar a realmente acontecer depois, dependendo do que acontecer, por exemplo, na Aston Martin, se o Sebastian Vettel vai de fato se aposentar no final do ano, se ele vai continuar, e também a questão da Alpine, né, se o Alonso vai continuar, se vão colocar o Piastri, enfim, vamos aguardar aí, mas fato é que se o Ricciardo não melhorar, né, o nosso ouvinte aqui falou, né, o Ricciardo vai melhorar,
eu digo que ele não tem outra opção. Ou ele melhora, ou o futuro dele, até na Fórmula 1, eu acredito que está ameaçado, né? Porque se ele não ficar na McLaren, para onde ele vai? Qual equipe que abriria as portas para o Daniel Ricciardo? Vamos aguardar. Eu torço para que o nosso ouvinte, que é apoiador, inclusive, né, o Alessandro Lopes, esteja certo e que o Ricciardo de fato recupere. Mas agora, se eu acredito nisso, honestamente, hoje, dia 8 de junho de 2022, eu não acredito mais que o Ricciardo consiga aí, alcançar o Lando Norris e andar mais rápido que o Lando Norris. Próximo comentário é do Bruno Pereira, no comentário que é uma crônica sobre o Nelson Piquet, né, que chama-se O Esquecido Ato Nobre de Piquet. Eu conto a história quando ele ajudou o Didier Pironi pós o acidente. E o Bruno Pereira ele comenta o seguinte: estou sabendo dessa agora. Queria saber por que a mídia desvaloriza tanto o Piquet. Era incrível em tudo que fazia. Olha, Bruno, assim, primeiro que o Nelson Piquet ele nunca foi um cara que se importou muito com a mídia, ele nunca teve esse trato muito com a mídia, não soube muito jogar com a mídia a seu favor. Ele sempre foi o cara esse cara de fazer as piadas, de falar o que pensa, de sacanear, e enfim, né? E aí ele nunca vestiu esse papel, né, de, olha, o herói, o bonzinho, o mocinho. Não, muito pelo contrário. Né? E hoje mais ainda, né, as pessoas, né, o Nelson Piquet, ele fala o que pensa, ele fala até tem se envolvido até com a questão política, que eu não vou entrar aqui no mérito, né, mas que as pessoas, muita gente não sabe separar, né, olha, o Piquet, porque ele não pensa igual eu na política, ele não presta, ele é um idiota, tudo que ele fez na Fórmula 1 não serve mais. Inclusive vi jornalistas, né, dizendo isso. Eu sei separar as coisas, né? O Piquet, eu sempre fui fã do Nelson Piquet, gosto do Nelson Piquet, tanto como piloto, como do estilo dele, né, de falar o que pensa, de ser desbocado mesmo. Eu prefiro gente assim do que gente que é tudo bonitinho, político. Eu prefiro gente assim. Gosto muito do Piquet, mas é isso, né? O Piquet nunca se importou muito e agora, né, depois que ele se envolveu em política, menos ainda, né, que a mídia vai dar aí valorizar o Nelson Piquet. Infelizmente, né? Infelizmente, eu acho que ídolos do esporte deveriam ter as suas histórias contadas até nas escolas, aí, nas disciplinas de educação física, deveriam contar as histórias dos ídolos brasileiros do esporte. Mas é isso aí. Renato Henrique, ele comentou numa outra crônica, né, quando o Schumacher chorou, né, quando alcançou as 41 vitórias do Senna, e ele comenta o seguinte: eu particularmente nunca fui fã do Michael Schumacher, acho que ele foi o início do declínio da emoção na Fórmula 1, o primeiro de uma era onde o carro se sobrepôs aos pilotos. Não vou mentir, um grande piloto, mas sempre privilegiado pela equipe, assim como é na Fórmula 1 atual, que não tem mais quem guie em condições adversas, como o Senna guiou hoje. Hoje o piloto se destaca mais por estar numa equipe e por ter o melhor carro. Não era igual o Senna, que guiou pela Toleman, pela Lotus e perturbava os grandes. Olha, Renato, eu discordo de grande parte do seu comentário. Eu não acho, né, que a máquina se sobrepõe ao piloto. Não acho. Eu acho que o Schumacher, sim, foi um gênio no tempo dele, da maneira dele, conseguiu se adaptar melhor ali, principalmente à era do reabastecimento. Ele foi um gênio nisso, acho que isso não tem como falar. E o Michael Schumacher, quando ele estreou na Fórmula 1, na primeira, vamos dizer, ele estreou na Jordan e tal, mas mesmo na sua primeira temporada completa de Fórmula 1, que foi na Benetton, pode-se dizer que a Benetton de 92 e 93 era o que era a Lotus de 85 e 86 do Senna. E o Schumacher fez tão bonito quanto o Ayrton Senna com aquela Lotus. Né? O Schumacher conseguiu, em 92, ele conseguiu se meter na briga entre Mansell e Senna. Em 93, ele conseguiu se meter na briga entre Senna e Prost. Várias vezes conseguiu. Em 92, inclusive, chegou na frente do Senna no campeonato com a Benetton. Então eu discordo. Eu acho que os pilotos de hoje, né, os pilotos, cada um em sua época, sempre correram com o mais alto da tecnologia. Se você pegar, por exemplo, e perguntar se você pegar o piloto dos anos 50 e comparar com, por exemplo, com os pilotos dos anos 80, ele vai falar, esses pilotos aí, pilotando esse carro aí é muito fácil, olha só, volantinho e tal. Porque a diferença é enorme. A mesma coisa que um piloto dos anos 50 pode falar dos anos 80, vamos falar então dos pilotos dos anos 80 e falar dos pilotos de hoje.
Eu acho que todos os pilotos da Fórmula 1 em todas as eras correram sempre com o que tinha de mais tecnológico na sua carreira. E especificamente falando do Senna, cara, ele correu no carro mais dominante da história da Fórmula 1. Nenhum carro ganhou 15, 16 corridas na história da Fórmula 1, nem a Mercedes, ninguém. Então todo mundo, todo piloto, isso não é demérito nenhum, todo piloto bom tem que estar no melhor carro. Simples assim. Então eu discordo, assim, não acho que hoje a máquina se sobrepõe ao piloto, é só ver a geração de hoje. A geração de hoje é excelentes pilotos. Hamilton, Verstappen, Leclerc, Russell, tantos outros aí dessa geração que, cara, é uma geração fenomenal. Norris, uma geração fenomenal de muitos talentos e que para mim não devem nada. Se colocasse Hamilton, Verstappen lá para correr com os anos 80 e 90 com Senna, Prost, e cara, eles iam disputar lá na frente igual e podia até derrotar os caras. Então, discordo. Agradeço pelo comentário, mas discordo. E também discordo da parte de dizer que o Schumacher só teve o que teve, que foi privilegiado pela equipe. Cara, dá pra contar nos dedos as vezes que o Schumacher precisou de uma ordem de equipe. Geralmente ele estava na frente. E você falou do Senna, o Senna vetou companheiro de equipe, vetou Derek Warwick, teve mais um que ele vetou, também queria, né? Você acha que o Berger tinha condição igual no Senna na McLaren? Não tinha, por quê? Porque ele não deixava. É assim, o melhor piloto quer tudo para ele. Bom, vamos lá. O Jonas Cabral, ele comentou aqui no vídeo, né, do Pérez vence em Mônaco, né, no podcast do GP de Mônaco. Ele fala o seguinte: tem muita gente que vê Mônaco como uma pista chata, mas a graça de Mônaco não é ultrapassagem. O pessoal tem que parar de achar que corrida boa é só ultrapassagem. O desafio da pista no Principado é manter o foco sempre, pois qualquer erro pode custar muita coisa. Eu concordo plenamente contigo, Jonas Cabral. É claro que a gente quer ver ultrapassagem. Eu pelo menos, eu consigo apreciar a beleza que é pilotar em Mônaco, justamente o desafio técnico de pilotar em Mônaco. E conversando com pilotos, né, a gente já conversou aqui no nosso canal com o Felipe Drogovic, com o Caio Collet, Gabriel Bortoleto, perguntei para ele agora, nessa semana, sobre como é pilotar em Mônaco, e todo mundo fala que, cara, que é sensacional, que é muito difícil, que é intenso, que a todo momento você tem que estar ali concentrado ao máximo. E isso é excelente de ver, eu acho maravilhoso de ver isso nos pilotos. A corrida não tem ultrapassagem, corrida não tem... Cara, mas é exatamente isso. Criou-se uma geração de que, nossa, tem que entregar 157 ultrapassagens com DRS para a corrida ser boa. Eu não compro isso. Por isso que eu defendo a permanência de Mônaco. Eu acho que Mônaco tem que ficar assim, porque nós temos 23 corridas na temporada. Se tiver uma igual Mônaco ali, que tal, que é mais difícil, que tem uma dificuldade maior, por mim tudo bem. E nesta corrida de Mônaco, inclusive, nós vimos, ultrapassar é possível. Nós já tivemos ultrapassagem em Mônaco assim. É difícil? Mas não é impossível. Eu acho que Mônaco, concordo, né, que Mônaco tem que ficar na Fórmula 1 sim. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso Comentando Comentários de hoje. Então, como eu falei, sempre em qualquer vídeo você pode deixar seu comentário e de repente ele pode ser lido aqui no nosso canal, no nosso próximo vídeo. Certo, pessoal? Muito obrigado, um grande abraço a todos, até o próximo e tchau!